Decisão inédita do ministro André Mendonça pode ajudar Jair Bolsonaro a voltar em 2026 e disputar contra Lula. Nós vamos mostrar aqui agora porque Moraes, Barroso e Gilmar Mendes não gostaram dessa última decisão do André Mendonça e ele agora resolveu agir. E será que o povo brasileiro vai ser mesmo beneficiado por esses dois ministros que foram indicados ali por Jair Bolsonaro, Cássio Nunes e o André Mendonça, que vão inclusive estar na frente do TSE no próximo ano? Reviravolta em Brasília, pessoal. Para quem achou que era só o Fux que estava ali com o voto divergente, agora o André Mendonça entra na história e o Moraes não gostou nada disso. Nós vamos ver tudo isso aqui agora. Quem vai trazer para nós é o doutor, o jurista Sandro Gonçalves, que sabe tudo do assunto e vai mostrar tintim por tintim. Confira aí essa matéria. Antes disso, pessoal, dá um like nesse vídeo. Coloca aqui nos comentários se você acha que o André Mendonça pode mesmo e vai ajudar a real democracia do Brasil. Coloque a sua opinião aqui nos comentários e veja o que está acontecendo ali agora. Pessoal, você está sabendo que há uma teoria de que o Nunes Marques, junto com o André Mendonça, podem dar uma reviravolta no processo eleitoral e acabar colocando o Bolsonaro de volta. Hoje, um alerta vermelho, vou até para a tela do aplicativo para poder te mostrar isso aqui. Hoje, um alerta vermelho foi aceso nos demais ministros do STF, porque o André Mendonça acaba de dar uma decisão revertendo uma decisão que já era consolidada até do próprio Supremo, mandando que um candidato reverta ao cargo. Isso aí acendeu um alerta, ou seja, será que o André Mendonça está tão fechado com o alinhamento do STF ou ele e o Nunes Marques poderiam revirar a tanga para 2026? Vamos falar sobre isso? Outro ponto, o governo Lula, segundo uma matéria da CNN, ou melhor, da Globo News, ele está preparando um super sistema sem precedente, algo que você, brasileiro, nunca, mas nunca viu na vida. E eu vou explicar isso aqui para você nos mínimos detalhes, para que você entenda o grande impacto, né, que isso vai atingir você. Também tem o Kassab, né, que parece que já virou as costas, literalmente, para o PT, né, e se alinhou ao Valdemar da Costa Neto, junto com o Tarcísio, na busca por anistia. A gente vai falar sobre isso. E vamos falar também de um momento em que o Valdemar da Costa Neto acabou dando uma declaração estritamente polêmica, que acendeu o sinal vermelho, deixou a mídia militante, totalmente cheia de narrativas de que aconteceu um golpe, que tentaram o golpe. Valdemar da Costa Neto acabou falando besteira e no final nós vamos falar aqui do Nicolas Ferreira. Pois é, o Nicolas Ferreira ligou o dane-se, para não falar outra palavra com um F, saiu na briga, saiu na discussão, teve roupa suja, teve dedo na cara e aí ele perdeu a paciência. Gustavo Lázaro falou aqui um pouquinho sobre, né, a questão do Nicolas Ferreira, né, sobre uma ameaça que ele sofreu também e parece que ele perdeu a paciência mesmo. Ele disse, não, quer saber? Vamos ser esses extremistas que eles tanto falam que nós somos mesmo. A paciência acabou. Vamos lá. O André Mendonça, ele deu uma decisão contra o TRE e mandou a Alesp reempossar o Ortiz Júnior como deputado estadual. O que aconteceu? O Ortiz Júnior resolveu concorrer por um partido, PSB. Foi eleito suplente de deputado. Acontece que na hora de concorrer às prefeituras lá de 2024, o Orsi, ele simplesmente foi por outro partido. O partido ficou revoltado, dizendo que isso era traição, né, às normas partidárias, ou seja, infidelidade partidária, e pediu a cassação do mandato dele, o que o TRE de São Paulo deu. Segundo a matéria aqui, ó. Tira casaco, bota casaco. O ministro do Tribunal Superior Eleitoral, André Mendonça, suspende o acórdão do TRE São Paulo e retoma o mandato do deputado do Vale do Paraíba. O magistrado atendeu a pedido de Ortiz Júnior, do Cidadania, que teve um mandato cassado em julho por 4-3 na Justiça Eleitoral de São Paulo. O político foi eleito suplente em 2022 pelo PSDB, se desfiliou em 2024 para disputar a prefeitura de Taubaté.
Então, o que aconteceu nesse caso aqui que causou esse imbróglio todo aqui? O Ortiz aqui, ele saiu do partido, deu a definição de infidelidade partidária. E o André Mendonça reverteu a decisão do TRE, mas a decisão do TRE é totalmente alinhada com a decisão da composição do TSE passada, que era o Alexandre de Moraes, a Carmen Lúcia, ou seja, mostra que o André Mendonça, que é indicado pelo Bolsonaro, assim possivelmente como o Nunes Marques também, não vão, né, seguir a cartilha do TSE passado. Isso aí acendeu um alerta vermelho. Será que o plano que todo mundo fala que pode acontecer, que é aquele plano do Cássio Nunes dar uma reversão, do Cássio Nunes dar uma liminar e deixar o Bolsonaro elegível de novo, pode acontecer? Uma vez que eles já mostraram que eles não querem seguir nada da decisão anterior? É possível, é possível. Vamos lá, outra matéria que a gente vai falar aqui para vocês, fiquem espertos. Hoje muita gente me procurou, e vocês sabem que a gente trabalha com a imigração para o Uruguai. E me mandaram um vídeo do Peter, né, onde ele falava da mudança legislativa que pode acontecer no Uruguai, que a esquerda tomou o poder lá no Uruguai. Olha, vou explicar para vocês que vocês não fiquem assustados com isso. O que acontece? Existe um projeto hoje que foi apresentado pela esquerda. É fato, sempre que a esquerda entra, ela quer mais dinheiro, né? Lá no Uruguai, diferente aqui do Brasil, quando você compra ações, você não tem um ganho de capital. Você não tem aquele ganho de capital. Então, eles querem implementar o ganho de capital lá. Ou seja, eu comprei uma ação por R$1.000, vendi ela por 2.000, aqui no Brasil eu vou pagar 22,5 por cima. E aí eles querem implementar isso, eles querem também flexibilizar o sigilo bancário lá no Uruguai, seguindo um modelo parecido com o do Brasil, em relação ao que faz aqui no Brasil, né? Mas a grande questão é que o povo uruguaio já começou a se manifestar e está revoltado. Eles sabem que eles dependem do dinheiro estrangeiro entrando. Então, eles estão discordando completamente e a chance disso não aprovar é muito grande. Pessoal, lá no Uruguai tem um período de estabilidade de mais de 30 anos. Ou seja, toda vez que a esquerda e a direita mudam, a gente acabou de sair de um governo de direita, né, que foi o Lacalle Pou, e agora entrou o Yamandu Orsi. Mas mesmo assim, sempre que tem essa mudança de governo, não há mudanças muito bruscas. Então, assim, vão fazendo isso gradativamente. Geralmente a esquerda vem, coloca um imposto a mais, a direita vem, tira depois, mas sem o que acontece no Brasil. No Brasil é sem precedentes. Eu quero que você assista esse vídeo aqui do Danúzio aqui, e aí você vai entender um pouquinho mais o porquê que eu digo que é sem precedentes a diferença entre Brasil e Uruguai. Dá uma olhada nisso aqui. O governo federal prepara um super sistema sem precedentes no mundo para operacionalizar o pagamento de impostos. Os detalhes estão no G1, e a gente tem aqui no telão, inclusive, que é uma plataforma tecnológica que vai tratar dos futuros tributos sobre o consumo que são previstos na reforma tributária, que foi aprovada pelo Congresso. E aí esse sistema vai ser 150 vezes maior que o do Pix. Hoje o projeto piloto está em fase de testes com cerca de 500 empresas e um dos módulos dessa plataforma vai permitir que o valor dos impostos seja direcionado em tempo real para a União, para os estados, para os municípios, reduzindo a sonegação. E esse sistema também vai possibilitar o ressarcimento de créditos tributários que são usados ao longo da cadeia de produção, o que é justamente um dos pilares da reforma, e os detalhes estão no G1. Vocês entendem? Ele falou aqui abertamente em algo que vai ser aplicado no Brasil sem precedentes no mundo. Você está colocando nas suas mãos algo sem precedentes no mundo. Por que eu recomendo e vou continuar recomendando para vocês? O Uruguai é um país sólido, com uma segurança jurídica muito grande. Dificilmente um projeto como esse passa no Uruguai. Dificilmente lá prospera um projeto como esse. Tá? Lembrando que ainda assim o Congresso lá no Uruguai é majoritariamente de direita, centro-direita. Então dificilmente um projeto impopular como esse vai passar. Tá? Então assim,
Você consegue a sua cédula mais rápida. E o pior de tudo é você estar aqui no Brasil, meu irmão. Estoura uma guerra. Estoura um Drex aí, onde seu dinheiro vai ser tudo travado. Você não vai querer ter uma conta em dólar? Alguma coisa que você possa ter uma confiança maior? Então, meu amigo, eu, não jogo fé aqui no Brasil. Então, assim, você pode até assustar, né? Ah, mas fez um vídeo e falou que que o Uruguai pode ficar isso, aquilo. Cara, nunca vai se comparar ao Brasil, tá? O Brasil, como disse o vídeo, que é sem precedentes na história, né? Vamos lá, bora falar do Kassab agora um pouquinho. Valdemar da Costa Neto e Kassab articulam um apoio do centro-direita e ao PL da anistia, deixando a esquerda enfraquecida na Câmara e no Senado. E sim, tá? Não há qualquer possibilidade de, democraticamente, o Lula ser eleito em 2026, porque a esquerda está com um moral mais baixo do que tudo. Essa matéria de 360 diário. O Costa Neto, presidente do PL, solicitou o avanço do projeto de lei da anistia aos líderes do partido de centro, como o PP, União Brasil e PSD, durante o Rocas Festival em São Paulo, no último sábado. Ao lado de Gilberto Kassab, presidente do PSD, Valdemar enfatizou a necessidade de alianças para aprovar o texto no Congresso Nacional, afirmando que o PL já conta com o apoio dessas siglas para garantir os votos mínimos na Câmara e no Senado. Vai passar o PL da anistia. Isso é fato, ninguém questiona isso. Agora, aconteceu um momento assim, que a gente pode dizer que foi até constrangedor, né? Uma fala do Valdemar da Costa Neto acabou se tornando uma bela de uma munição para a esquerda. Dá uma olhada só, Valdemar da Costa Neto reconhece planejamento do golpe em governo Bolsonaro, mas diz que não é crime. Não, peraí. O Valdemar da Costa Neto falou uma besteira aqui sem precedentes. Pessoal, acompanha só, né, essa fala do Costa Neto aqui, olha isso. Olha, houve um planejamento de golpe, mas nunca teve o golpe efetivamente. Houve um planejamento de golpe, mas nunca houve o golpe efetivamente? Cara, não é uma figura, assim, se esse vídeo não é cortado, porque tem a possibilidade disso aqui ser um corte também, feito pela própria Folha de São Paulo ou pela esquerda. Mas se não é, pelo amor de Deus, um cara experiente, como é que fala uma coisa dessa? No Brasil, a lei diz o seguinte: se você planejar um assassinato, planejou tudo, mas não fez nada, não tentou, não é crime. O golpe não foi crime. O grande problema nosso é que teve aquela bagunça no 8 de janeiro e o Supremo diz que aquilo foi golpe. Olha só que absurdo. Camarada com um pedaço de pau, um bando de pé de chinelo quebrando lá na frente. Eles classificam, falam que aquilo é golpe. Então a Débora do Batom ia ser ministra da Fazenda? Não tinha ninguém. Quem preparou aquilo foi o PT. A Praça dos Três Poderes estava cercada até sexta-feira, que nós tínhamos deixado cercada. Bolsonaro tinha cercado a praça, veja bem. O Flávio Dino, ministro da Justiça, de 4, 5 dias, uma semana de trabalho, não estava sabendo o que o PT estava preparando para a gente? Fez uma portaria e publicou, veja bem, no Twitter, determinando que a Guarda Nacional desse proteção aos próprios federais da rodoviária à Praça dos Três Poderes. Está publicado no Twitter. O Twitter não dá para pagar. Chegou no dia, não tinha um cidadão da Guarda Nacional lá, porque se tivesse, não teria quebra-quebra. Pois é, pessoal, na minha visão não faz o menor sentido, né, essa fala aí do Valdemar da Costa Neto. A Folha de São Paulo aproveitou, né, a forra para tratar desse assunto, né? Folha de São Paulo, Valdemar da Costa Neto, presidente do PL, afirmou que houve um planejamento para um golpe de Estado, mas disse que a preparação não se consumou. Ele participou de um debate em Rocas Festival, em Itu, a 102 quilômetros de São Paulo. Um grande abraço para o querido povo de Itu, tá? Mas assim, para mim não faz muito sentido essa fala do Costa Neto. Vamos falar agora do Nicolas Ferreira, tá? Para quem não conhece esse aqui é um cara que eu sempre fui fã do trabalho dele, tá? É o Gustavo Lázaro, o cara trabalha bem pra caramba, coerente pra caramba. Ele fez uma análise aqui sobre a Turma do Amor. Como é que eles
Eles atuam, eles têm que ser expostos. Influenciadores, façam exatamente como o Gustavo Lázaro está fazendo. Esse cara é muito sensato, esse cara é muito inteligente, e é isso que tem que fazer, né? Esse aí, um cara jovem, assim como o Nicolas Ferreira, e a gente tem que estar observando, né? A atuação deles. É isso aí, tem que expor mesmo, né? Como disse o Nicolas, seja a extrema-direita que eles falam que vocês são. Dá uma olhada nesse vídeo aqui do Gustavo Lázaro aqui, onde ele expõe, né, a canalice contra o Nicolas Ferreira. Escuta só. Meu sonho é fatiarem a filha dele num moedor de carne na frente dele. A pessoa escreveu isso pro Nicolas Ferreira no Twitter. Cara que tem uma filha nenenzinha ainda. Esse é o tipo de gente que tá pregando amor hoje em dia. Amor. Aí eles falam também que são contra porte de arma. Uai, você é contra moedor de carne também? Porque pelo visto não é a arma que causa o problema, né? Porque até com moedor de carne você já tá fazendo coisa aí, nós tendo ideias mirabolantes com o moedor de carne. Então, cara, se uma pessoa dessa aqui não for punida, eu não sei mais quem vai ser punido no lado desse pessoal. As pessoas falam o que elas querem, fazem o que elas querem por trás de um fake, e nada acontece com elas continuam de boa. Tenho certeza que se fosse uma pessoa da direita falando isso pra uma pessoa da esquerda, tipo, falando isso pra Erika Hilton, se bem que nunca vai ter filho, né? Enfim, com certeza viraria matéria de 365 dias no Fantástico, falando que é um patriota, falando que é um patriota sem noção e que vota no Bolsonaro. Vocês estão percebendo o problema? Que só pessoas da direita estão sendo punidas no país por qualquer coisa que fazem. E aí as pessoas de esquerda podem fazer qualquer coisa. Cagar na cara das pessoas e nada acontece com elas. Então tá aí o arroba desse lixo, desse estrume de vaca. Quem quiser pesquisar ele aí, abrir um processo, uma investigação, tá aí, ó. Esse pedaço de bosta aí. É isso. Falou bem claro o que ele é. Pedaço de quê, né? E é isso, ó, influenciadores, tá na hora de mostrar assim, quem destila ódio tem que ser exposto, tá? Chega dessa gente que destila ódio ficar pagando aí, né, de bom moço. Mas o Nicolas não tá perdoando, tá? Mas não tá perdoando mesmo, parece que a paciência do rapaz acabou, e tá certo, tem que acabar mesmo. Sabe, o cara não pode ter uma qualidade de vida, não pode ter uma vida tranquila, que tem alguém, sabe, mirando o cara. Vamos lá, ó. Esse rapaz aqui parece que é cantor, né? Não, eu sei quem é a irmã dele, quem é o pai, né? Até a mãe eu sei quem é, né? Ó, gritar sem anistia é fácil, difícil é saber quem você é sem a Sandy. Pois é, o tal de Júnior Lima foi fazer um show que ninguém nem sabia que esse cara é cantor. Você sabia que esse cara era cantor? Deve ficar fazendo abertura aí, né? No show dos outros aí, e aí foi lá gritar, sem anistia, pô, né? O que eu falo pra vocês, gente? Tá chato, né? Tá chato esses artistinhas aí, né? O deputado federal Nicolas Ferreira ironizou a manifestação do cantor Júnior Lima com anistia durante o festival The Town, em São Paulo, no sábado, dia 13. Ao encerrar o show, o músico gritou, anistia é o caralho. Bem típico da esquerda, né? Em referência à proposta de aliados do ex-presidente Bolsonaro, que busca anistiar envolvidos nos atos do 8 de janeiro. No domingo, dia 14, Nicolas compartilhou o vídeo da cena no X, antigo Twitter, e escreveu: gritar sem anistia é fácil, difícil é saber quem você é sem a Sandy. A ironia faz alusão à trajetória do artista, que ganhou fama na dupla Sandy e Júnior ao lado da irmã. Pois é, esse cara é filho do Chitãozinho Chororó, né? Coisa que, assim, deve ser... pai e a mãe devem estar com vergonha de uma fala dessa do cara, né? Porque realmente, Chitãozinho Chororó, nem de longe, né, comungam com esse pensamento, né, esquerdoide, esse pensamento absurdo da esquerda aí. Outro, que virou uma decepção, esse aqui, né, o Whindersson Nunes. Pois é. Cara, é o seguinte, Nicolas Ferreira e o Whindersson Nunes têm acusações acaloradas. Como assim acusações acaloradas? Cara, saíram na troca de bate-boca, né? Troca de bate-boca. O que aconteceu? O Nicolas Ferreira foi lá e expôs o Felipe Neto, né? E aí o que aconteceu? O Felipe Neto é aquele cara que fica o tempo inteiro batendo no Trump, falando que tem que eliminar a extrema-direita fascista. É aquele cara. Aí vai lá para os Estados Unidos para passear. Hipocrisia do caramba. Chegando lá, né? Chegando lá nos Estados Unidos, lá.
todo mundo começou a expor, né? E provavelmente o Felipe Neto vai perder o visto e acabou a mamatinha de ficar indo fazer comprinha nos outlets dos Estados Unidos, né? E aí, adivinha, quem saiu em defesa do menino Foca? Ele, o leão, o Whindersson Nunes, né? Ironizou o Nicolas Ferreira. Imagina a missão do deputado que tu votou ser fazer o Felipe Neto não entrar nos Estados Unidos. KKKKK, patético. Não é não. É porque o Whindersson Nunes ele não deve entender muito de política. Não sei se o Whindersson sabe, é que essa turma, como o Felipe Neto, eles têm que começar a responder pelas ações dele. O Felipe Neto é o tipo de cara que destila ódio o tempo inteiro. O Felipe Neto é o tipo de cara que quem segue o Felipe Neto comete as piores atrocidades contra quem é de direita por pensar diferente. O Felipe Neto é um cara que aprendeu a surfar no discurso e surfou muito bem no discurso da esquerda. Tanto é que agora, ó, caladinho, viu que o povo tá de saco cheio disso, né? Felipe Neto sabe muito bem como sambar na cabeça de otário que fica seguindo um cara igual a ele. Esse é o ponto. E sim, cara, eu para ser sincero com vocês, se o meu voto tivesse sido do Nicolas Ferreira, eu ia estar muito satisfeito com o Nicolas Ferreira fazendo denúncias sobre pessoas que têm um discurso, sobre pessoas que pregam o ódio, literalmente, porque a esquerda prega o ódio. Não vem com esse papinho de que a esquerda prega o amor, porque isso aí eu acho que já caiu por terra, vocês foram expostos, e tá muito errado o Whindersson Nunes. Então, se a pergunta dele é, o deputado que tu votou, o papel dele é fazer o Felipe Neto não entrar nos Estados Unidos, eu não acho ruim não, tá? Sinceramente, se ele se candidatasse, eu votaria nele, em virtude disso aí, tá? Eu sinceramente, votaria sim, porque, cara, Felipe Neto, pra mim, né, tem um discursinho hipócrita, imperialismo, não sei o quê, mas vai pra lá fazer o quê? Então, tem que ficar sem ir lá mesmo. É a mesma coisa, me impeça de ir em Cuba, me impeça de ir em Venezuela, porque eu vivo criticando Cuba e Venezuela. É isso. Entenderam como é que funciona? Vocês têm que largar de ser hipócritas, né? Só que o Nicolas não ficou caro, não, né? Não ficou calado, não deixou barato, não. Essa publicação, só para citar a fonte, é do canal do Paulo Matias, eu sempre cito a fonte. O Nicolas respondeu, peraí, cara, você perdeu para isso aqui, tá vindo tirar onda comigo? Olha para que você perdeu sua mina, né? Ou seja, para esse cara aqui, parece que é Vitão o nome dele, né? Aí o Whindersson respondeu, né? Colocou essa foto aqui do Nicolas. Vamos homenagem, eu, tu e o Vitão, né? Que eu acho que é isso aqui, tá? Ou seja, postou uma foto do Nicolas enquanto rapaz lá, 16 anos, né? Falando que o Nicolas é gay, né? Então, assim, eles podem aproveitar isso aí e falar, né? Pode chamar de chupetinha, de viadinho, igual o Janones fez, não dá nada pra eles. Agora deixa o Nicolas falar o mesmo pra eles. E aí veio o Nicolas e falou, além de pegar sua ex, além dele pegar sua ex, você quer que eu te pegue também? Que isso, man? E outra, eu tinha 16 anos nessa foto, só não posto uma atual com a minha família para você não piorar sua saúde mental. E aí já vem. Setembro Amarelo e o deputado faz piada com a morte do meu filho. Votado pelo povo, governa apenas para os seus, uma pena para o país. Tá, esse de governa apenas para os seus, né, já seria muito no Brasil. Se alguém governa só para os seus, já seria muito no país. Num país que o indivíduo que está hoje no poder, ele governa para os seus e persegue os que não são seus, usando a máquina pública para isso. E aí o vitimismo é escancarado. Vê o Nicolas e expôs isso aqui. Falei do seu filho? Deixa de ser mentiroso e canalha. Você e eu estávamos falando de relacionamento. Você literalmente citou sua ex e a ex dele, mas entendo. Só assumindo um personagem vitimista para tentar convencer as pessoas, já que até aqui não convenceu ninguém, né? E, cara, eu gostava muito desse cara aqui, ó, do Whindersson Nunes. Eu achava que esse cara era bem-humorado. Como que se perdeu? Ele é uma pessoa, não é uma pessoa ruim. Mas, sabe, esse discurso embrenhado dele, cara, esse discurso embrenhado da esquerda, essa vontade de estar numa lacroslândia que só fez o mal para ele, cara, o Whindersson não entendeu o quanto que esse lado da história fez mal para ele, né? É simples assim. Mas agora vamos falar, né? Já que nós falamos do Whindersson aqui, vamos falar do MST aqui, né? Dessa turma da esquerda. Até que enfim, né?
expuseram a sua cara aqui, né? Matéria do Poder 360, citando a fonte. O MST está, enfim, plantando cannabis. Coconha, pamonha, tá plantando pamonha, tá, gente? Só recentemente o movimento, que tem mais de 40 anos de história, decidiu se empoderar do tema. Revela pela primeira vez seus planos para a erva, ou seja, agora se empoderou, que coisa maravilhosa, mas que coisa linda, agora eles vão produzir a erva, o intuito deles é totalmente medicinal, sempre foi medicinal, só isso. Tá, me engana que eu gosto. Blog da Thalita Moema mencionou. O MST nunca foi sinônimo de luta social legítima, mas sim de invasão de terras privadas. São 4 décadas de desrespeito à lei com ocupação forçada, travestida de reforma agrária. Agora o movimento escancara sua verdadeira face, transformar essas áreas invadidas em espaço para o plantio de coconha. Meu amigo, blog da Thalita Moema. O MST agora parte para plantar pamonha em invasões e ameaça transformar o Brasil em um laboratório de drogas. É o seguinte, isso aqui, ó, eu inverti as publicações. Essa aqui é a publicação do Poder 360, um jornal que eu respeito, tá? Acho o Poder 360, desses jornais convencionais, um jornal que não é um jornal que eu não respeito, não. Olha só, estava demorando para conhecermos os planos do grupo pela reforma agrária de maior relevância da América Latina para cannabis. O MST, Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, mas a espera acabou, pois o movimento falou com exclusividade para esta coluna sobre como está se empoderando do tema. E faz todo sentido, já que o MST tem vasta experiência no cultivo de plantas medicinais e a maconha será só mais uma delas. Deixa eles descobrir maconha na sua terra. Sabe o que eles fazem? Tem gente que vai lá e joga semente dessa porcaria só pro produtor perder a terra. Sabe, a linha de raciocínio dessa turma merece ser estudada. Eu vou colocar um vídeo aqui, sabe? Respeito a senhorinha, né? E esse influenciador aqui, eu não sei quem é, mas assim, tá certo ele em se expor assim, de forma tão educada contra ela, mas assim, olha o que eles fazem com a cabeça das pessoas e você vê que nem é o caso de uma pessoa sem conhecimento. Dá uma olhada. A senhora me chamou a atenção com essa bandeira da Palestina? Sim, bandeira da Palestina. Nós somos da resistência palestina. É um movimento? É um movimento. Nós temos, né, eu frequento as reuniões do Comitê de Solidariedade à Palestina. E qual que é a ideia, assim, desse movimento de defesa? Pessoal, só um comentário. Não sei se vocês perceberam, mas ela tá com a camisa do Hamas, tá? Do Hamas. Só para eu entender que eu não entendo nada. Palestina, apoio aos palestinos, esse genocídio que está acontecendo lá, implementado pelas forças de Israel, as forças capitalistas mundiais, a gente não pode concordar com isso. É uma questão civilizacional defender os palestinos, a terra da Palestina neste momento. É uma questão de civilidade, sabe? Então nós estamos na resistência pelos palestinos, pela terra da Palestina, eles são os legítimos donos e a gente faz aqui o que pode. Entendi. Hoje a minha intenção é entrevistar todo mundo dessa manifestação e da outra. Eu vejo que o pessoal da direita briga muito com quem defende a Palestina, é sobre o Hamas. A senhora tem alguma opinião a respeito do grupo terrorista? Ele não é um grupo terrorista, para começar, né? Nunca foi. Terroristas são as forças de Israel. Terrorismo vem de Israel. Né? Escuta isso, gente. Assim, você olha, né, um jeitinho doce dela falar. Uma senhorinha que, tipo assim, você ouve o tom de voz, a forma dela falar, você fala, nossa, que senhorinha boa, né? Queria uma pessoa dessa assim, bater um papo. Mas olha que você vê as ideias que o pessoal implementa na cabeça deles, né? Pelo amor de Deus. Pois é, pessoal, a gente vê a hipocrisia da esquerda, né? Quando é pro lado deles, eles não aceitam, né? Como, por exemplo, essa senhora aí defendendo o Hamas, a Palestina, né? Defendendo ali os terroristas. Agora, quando é pro lado da direita, aí eles descem o burrai. Por quê? Eles não querem, na verdade, o contraditório, eles não aceitam o contraditório.
E eu estou pagando para ver, pessoal, pagando para ver as decisões que o André Mendonça e que o Cássio Nunes, que está sumido, né? Cássio Nunes parece que pegou um avião, pegou um disco voador e foi lá para Marte, porque não é possível, não se ouve falar dessa criatura. E aí, pessoal, o que nós precisamos agora é que esses dois que foram colocados ali por Jair Bolsonaro façam o seu trabalho e realmente, como o Fux ali foi corajoso ali durante o julgamento, o André Mendonça e o Cássio Nunes, eles têm o poder da caneta ali, assim como os outros ministros também. E existem várias leis que podem beneficiar aí o povo brasileiro diretamente, inclusive, né, nessa parte aí do Jair Bolsonaro. Agora, olha que absurdo que o doutor aqui, o Sandro Gonçalves, falou, pessoal. Olha que absurdo esse comentário do Valdemar da Costa Neto, né, que ele citou aqui, que o Valdemar da Costa Neto disse que não houve golpe, mas houve uma preparação. Que preparação? Que preparação que é? Pessoal, eu já falei aqui, inclusive você viu aí uma foto do Valdemar da Costa junto com o Lula, abraçadinho com ele lá atrás. Pois é, eu já falei aqui, eu não coloco a mão no fogo pelo Valdemar da Costa Neto e vou mais além, pessoal. Acredito que tudo isso que está acontecendo tem parte aí de culpa do Valdemar da Costa Neto. Por quê? Quem foi que quis apoiar Davi Alcolumbre e Hugo Mota ali na Câmara dos Deputados e no Senado? Foi justamente o Valdemar da Costa Neto. O Bolsonaro não queria apoiá-lo. Queria que o partido todo apoiasse, por exemplo, o Rogério Marinho ali no Senado. Por exemplo, até o Marcel Van Hatten, que é do Novo. Até, por exemplo, o Eduardo Girão, que também é do Novo, ali para ser presidente no Senado. E na Câmara dos Deputados tinham vários outros deputados de direita e até do PL que poderiam entrar ali. Mas o Valdemar da Costa Neto falou, não, nós vamos com o Kassab, nós vamos com o Centrão e nós vamos apoiar o Hugo Mota e Davi Alcolumbre. E aí deu no que deu aí, ó, no que nós estamos vendo até hoje. Eu quero que você coloque aqui nos comentários. Você acredita que o Valdemar da Costa Neto é 100% de direita, conservador, ou ele tem uma perninha lá do outro lado? O que você acha? Coloque aqui nos comentários. Eu estive na Avenida Paulista com o Valdemar da Costa Neto pegando o microfone e a galera não gostou. O povão, a massa, os patriotas não gostou do pronunciamento. Tanto que ele saiu rapidinho, e entregou o microfone. Então, o povo brasileiro está com o pé atrás, talvez com os dois pés atrás com o Valdemar da Costa Neto, porque realmente parece que até aqui ele só prejudica o Jair Bolsonaro. Já falei também, não sei se você concorda, que o Jair Bolsonaro deveria ter um partido fora do PL. Junto aí o Nicolas Ferreira, o Cleitinho, junto aí o Magno Malta, né? A Bia Kicis, tem tanta gente de direita boa aí, junto e faz um partido, pessoal. O Brasil tem 33 partidos, mais um não vai fazer diferença, não. Lá nos Estados Unidos nós temos o Republicanos e os Democratas, né? Aqui no Brasil, praticamente, temos uma polarização que é entre o PT e o PL. Porém, pessoal, o Bolsonaro deveria ter sim o seu partido e não depender de opiniões de terceiro. Com certeza o Brasil não estaria do jeito que está e o Bolsonaro estaria lá agora, né? Tá no hospital, né? Porque teve complicações lá e ainda tá com a tornozeleira no pé, mesmo dentro do hospital com a tornozeleira no pé, com 2 seguranças ali da PF na porta, porque estão olhando que ele pode querer fugir, né? Fugir ali com a sonda enfiada, com o soro na veia, pode querer pular a janela e entrar no porta-mala de um Fusca, conforme eles falaram, e vazar, né? Ir para uma embaixada dos Estados Unidos e lá procurar asilo, né? Uma pouca vergonha, pessoal. Realmente o que nós estamos vendo nesse Brasil nunca aconteceu, pessoal. Nunca aconteceu. E o que nunca vai acontecer também, que eu vou repetir aqui de novo, para você entender o que nunca vai acontecer, o que nunca aconteceu, mas que vai acontecer a partir de 2027, é que o novo presidente do Brasil, que ganhar em 26 e assumir dia 1º de janeiro de 27, isso nunca aconteceu. Ele vai poder indicar 3 novos ministros para o Supremo Tribunal Federal. Isso é inédito, pessoal. Isso nunca aconteceu na história do presidencialismo, né? E aí por quê? A Carmen Lúcia, o Gilmar Mendes e o Fux, eles vão se aposentar nos próximos 2 anos, 2 anos e meio. E aí vai ter essas vagas aí, 3 novos ministros. Será que se o Lula ganhar, né? Será que ele vai colocar quem? O Pacheco, né? Vai colocar quem mais? Vai colocar de repente aquele da PGR, né? Que parece que ele queria colocar ele para Supremo Tribunal, mas aí
né? Não deu. Vai colocar quem mais? Vai colocar o Arthur Lira ali como ministro do Supremo? Terrível, né, pessoal? Agora, se a direita conseguisse, né, virar o jogo em 2026, nós poderíamos ter mais 3 ministros aí conservadores de direita, né, com pensamento diferente, juntando com Cássio Nunes e com André Mendonça, aí seriam 5 ministros contra outros 6 da esquerda. Poxa, aí vai fazer um balanço ali, um equilíbrio, né, entre essas duas frentes aí, né? Vamos ver, vamos aguardar. Olha só, o que você não pode deixar de fazer é se inscrever aqui no canal para receber os nossos vídeos em primeira mão. Você sabia que quem é inscrito no nosso canal, só os inscritos, recebe em primeira mão os nossos vídeos? Primeiro vai para você que é inscrito, depois vai para os outros. 1 dia, 2 dias, 1 semana depois, o YouTube vai espalhando para outras pessoas. Mas em primeira mão, se você quer ficar bem informado, é só se inscrever aqui, ó. Totalmente gratuito, não paga nada e é você que ganha, tá bom? Dá essa força aí para nós e tamo junto.